Hum, Beleza, iniciando a gravação. É, tá. Então, assim, a parte de exploração do problema, ela envolve diversos aspectos. Então, envolve ali verificar o que as pessoas pensam, como que seus clientes e outras pessoas que podem interagir com o produto também, parceiros, como que eles pensam, o que eles fazem, como que eles substituem a solução de vocês hoje, porque se o problema existe, ele é resolvido de alguma forma, que pode ser menos eficiente, mas ele é resolvido. E requer explorar através de entrevistas e fazer entrevistas com perguntas abertas que procurem realmente explorar aquilo que a pessoa sofre, e não respostas de sim ou não, evitem sempre perguntas de sim ou não. Fazer observação, muitas vezes observar o seu cliente é produtivo. Fazer sessão generativa, sessões de brainstorming, fazer sessões ali que façam a equipe discutir acerca do problema, entender a fala de pessoas em grupo também. E um outro método que eu acho interessante, que não está aqui, mas que eu acho que é muito interessante, é um dia na vida, realmente passar ali pelo problema. Então, não sei, se você quer desenvolver uma solução de acessibilidade para pessoas com deficiência visual, então vocês podem, de repente, fazer uma sessão, fazer uma experiência que vai simular que você ali como usuário tem deficiência visual. Então você vai entender um pouco ali da dificuldade daquelas pessoas, ou de pessoas que vão, por exemplo, perdendo a visão aos poucos. Tem cases interessantes desse caso que eu estou falando, de como que as pessoas, de como que os desenvolvedores dos produtos conseguiram desenvolver produtos melhores, sentindo eles quais eram as dificuldades das pessoas que estavam interagindo. E com as pesquisas, assim, vocês vão gerar uma base de conhecimento para vocês explorarem, uma base de... Vocês vão ver que as pesquisas muitas vezes vão ampliar o horizonte de vocês, e vocês vão ter que escolher caminhos. E esse conhecimento ali, ele tem vários aspectos que você vai ter você vai ter que mapear em relação a aspectos práticos de viabilidade de solução, então aspectos técnicos mesmo, de tecnologia ou financeiros, aspectos relacionados ao sentimento das pessoas, então as soluções vão variar muito, aí de acordo com o que vocês forem pesquisando e descobrindo ao longo do caminho. Gente, a gente vai começar a falar um pouquinho de modelo de negócio agora. Eu vou aproveitar rapidamente, vou apresentar rapidamente o Canvas, e depois a gente faz uma pausinha, e aí a gente começa a passar a sessão por sessão do Canvas, tá? O Canvas é essa ferramenta, esse aqui é o Canvas modelo de negócio de fato. Ele é uma ferramenta que procura tornar visual qualquer estruturação e ação que você vai tomar nas empresas. Então, o Canvas ele é formado de 8 blocos, e esses 8 blocos eles são divididos em lado direito e lado esquerdo. O lado direito do Canvas, que é essa parte de front stage, essa parte é uma parte que você tem ali o para fora da sua empresa, que é ele vai lidar com a parte de clientes, ele vai lidar com as partes de como você está chegando nesse cliente, o valor que você está gerando para ele, como você está se comunicando com ele, e o quanto que você está recebendo de recurso dele para disponibilizar a sua solução. A parte backstage, ela está relacionada ali ao que vai suportar, de fato, a parte direita. Então, quais atividades a sua empresa tem que realizar internamente, quais são os processos que estão ali, quem são os parceiros que vão viabilizar alguma parte do seu modelo de negócios, e qual que é o custo de toda essa operação, quais são os recursos que você precisa para executar, para gerar valor e para atender bem seus clientes. Então, assim, observando essa parte, o Canvas tem essa divisão de direita e esquerda, e ele também tem uma outra divisão, que é olhando aqui na parte de baixo e a parte de cima. Como assim? A parte de baixo, ela sustenta a parte de cima. Então, o Canvas sai aqui dessa parte da direita, que ele tem ali a parte externa, e essa parte externa, ela gera fontes de receitas. Enquanto a parte interna, ela tem um custo, ela tem estruturas de custos. Então, nessa parte da esquerda, a gente tem que essa parte de custos, ela tem que
suportar as atividades acima. E aí a ideia é sempre que a parte de renda esteja acima da parte de custos. Então, são algumas coisas que vocês vão poder observar melhor quando vocês forem montando o Canva de vocês. Tá, a gente vai começar a falar um pouquinho de proposta de valor e entrar dentro de cada uma das partes do Canvas. Então, eu queria propor uma pausa com vocês agora, que pode ser até 19h50. Então, 6 minutinhos aí, só para pegar uma água, para ir no banheiro, para vocês verem um pouquinho mais coisa, para a gente dar uma pausa mesmo. Então, tudo certo se a gente fizer essa pausa? Quem quiser interagir aí, só se tudo certo, né? Pode falar agora. Levantou a mão? Não. Não. Oi, Keila, vocês conseguem me ouvir? Tudo certo? Ah, não, tranquilo. Gente, então, igual eu falei, até 19h50. Certinho, a gente dá uma descansada, daqui a pouco a gente volta para a parte do Canvas, ela vai ser um pouquinho mais técnica, mais profunda. 5 minutinhos aí a gente volta.
Só vamos retornando. Vocês precisam de um tempinho a mais. O tempo já foi suficiente. Como que tá aí? O pessoal tá presente? Pessoal, vou retornando então, assim, 10, 19, 51 já deu no caso, então vamos retornar, vamos continuar aqui. Só me dá um alô para saber se vocês estão ouvindo certinho, se estou tudo certo. Beleza, tranquilo. Então vamos lá. Uma das coisas que o Canvas propõe é que geralmente a gente usa ele com post-its. Então, por que isso? Porque o post-it é um papelzinho que ele é muito fácil de tirar e trocar por outro. Então, ele é feito ali com base em hipóteses. Sempre que você estiver preenchendo o Canvas, sempre que você estiver fazendo o seu Canvas, você pode fazer ele com os post-its e sempre você vai estar tentando testar hipóteses. Então, se eu colocar ali um papelzinho em segmento de mercado, então eu vou colocar ali que um segmento de mercado são empresas que podem fazer doações e possam estar interessadas em bem-estar social. Então, eu vou pegar um post-it e colocar ali como empresas falando que ela é um possível cliente meu. E aí eu vou tentar conversar com várias empresas, com vários possíveis doadores, para ver se faz sentido aquilo para eles. Se não fizer sentido, se as empresas não estiverem interessadas em fazer doações, então a gente vai tirar aquele post-it de lá e a gente vai descartar aquela hipótese. Significa que a gente invalidou aquela hipótese. Então o Canvas tem muito essa maleabilidade. Uma plataforma interessante para vocês montarem o Canvas de vocês é o Sebrae Canvas. Vou mandar aqui para vocês no chat. O Sebrae Canvas permite que você monte seu Canvas e compartilhe com outras pessoas. Então, vocês podem compartilhar com o seu grupo, vocês editarem ali o Canvas de vocês para todo mundo ir acompanhando ele online. Então, você pode preencher lá, ele simula um post-it, você preenche, e ele vai e você pode apagar ele depois, se você invalidar sua ideia, invalidar uma parte da hipótese. Outra coisa, eu mandei agora há pouco o link de presença no grupo. Então, se alguém tiver entrado depois, eu estou mandando de novo. E quem quiser só preencher aí esse forma de presença. Falando um pouquinho do Canvas, chegando um pouquinho mais profundamente nele, ele tem uma parte central, que é a proposta de valor. É ali que eu recomendo que geralmente as pessoas comecem. Varia um pouco, tá? O Canvas é uma ferramenta bem maleável, então você pode começar ela, na verdade, da onde você quiser. Mas é interessante começar pela proposta de valor, porque a proposta de valor é aquilo que faz sua organização ter vida, que ela faz sua empresa ter vida. É o que você realmente está fornecendo para os seus clientes. Então, se você já tem um propósito bem definido, ou se você tem uma missão ali bem definida, uma tarefa que você quer, algo que você quer entregar para o seu cliente, que já está bem definido, todo o resto fica muito mais fácil. E geralmente a gente descobre isso com o problema. Então, por isso que as primeiras etapas são validar de fato qual é o problema e depois começar o Canvas ali pela proposta de valor, mostrando para o seu cliente o que você vai entregar para ele. O Canvas, para responder o Canvas, você vai responder as perguntas, para responder a proposta de valor, você vai responder as perguntas de o que você oferece para o seu cliente, qual que é o ganho que o seu cliente percebe disso. E aí isso pode ser um ganho tangível ou intangível, pode ser um ganho emocional, por exemplo, ou pode ser um ganho de dinheiro, uma economia de dinheiro, uma economia de recurso financeiro, ou uma economia de tempo. Então, depende ali dos diferentes produtos ou das diferentes propostas de vocês. Por exemplo, uma proposta de valor muito forte do McDonald's, pelo menos de início, na maioria das sedes, é o tempo.
O McDonald's começou com uma proposta de que ele te faz ele monta um sanduíche para você em menos de 1 minuto. Na hora que você paga, seu sanduíche já está do lado. Então, o McDonald's ajuda ali, ele é um fast food, ele ajuda na economia de tempo das pessoas. Essa é uma das propostas de valores dele. Então, isso pode ser uma proposta de valor do seu produto também. E aí, você tem que tentar entender o que o cliente, o que o seu cliente precisa, o que ele vai enxergar de valor, para ver se esse valor faz sentido para ele. Então, isso que entra exatamente em quais ganhos que ele está percebendo ali e quais são os benefícios que são considerados vantagem em relação aos seus concorrentes. Agora, para ficar um pouquinho mais interativo, para a gente não virar isso aqui um monólogo, eu queria propor que a gente comece a fazer, então, a proposta de valor. Se vocês tiverem um grupo no WhatsApp, acho que pode discutir no grupo de WhatsApp da equipe de vocês. Ou se vocês tiverem aí em mente e quiserem fazer individualmente e depois discutir com o grupo, eu queria que nos próximos 4 minutinhos ali, até as 20 horas, vocês focassem em definir quais são as propostas de valor que você quer com o seu produto. E depois, quem quiser, eu convido a compartilhar um pouquinho aqui com a gente. Então, compartilhar pelo chat ou falar aqui ou abrir o microfone e falar, sintam-se livres, tá? E se alguém tiver alguma dúvida em relação a montar a proposta de valor, em como que seria o processo. Então, pessoal, o papel e caneta, discussão no grupo aí, montem a proposta de valor de vocês. E pode ser frases ou pode ser bem objetivo qual que é o valor que você está gerando para o seu cliente com a sua ideia. Amanda, se você não falou com o seu grupo, pode. Você foi uma das pessoas que formou o grupo ontem, né? Acho que se você tiver uma ideia e quiser montar em cima dela, eu acho que já pode fazer em cima da sua ideia. E aí depois vocês decidem para que caminho que vocês vão seguir.
Gente, alguém conseguiu fazer e quer compartilhar? Seria interessante expor um pouquinho da ideia, falar um pouquinho sobre ela para as outras pessoas entenderem, para interagir, para ver como é que está o entendimento aí da dinâmica. Um de cada vez. Tá, eu vou então citar alguns exemplos de proposta de valor. Então, um dos exemplos é o do McDonald's, que é trazer comida rápida, ser prático e fazer economizar o tempo dos seus clientes. Uma outra proposta de valor interessante é o do Google, que é trazer toda a informação do mundo organizável e acessível a todos. Então, o Google tem ali esse estudo de análise do perfil para entender como que você pesquisa, justamente para ele te trazer a melhor informação possível com base naquilo que você procura e nos seus hábitos. É, Outras propostas de valor, a da Coca-Cola está relacionada com felicidade, então a Coca-Cola diz que ela proporciona felicidade para quem bebe Coca-Cola. E vocês podem notar que toda a comunicação dela é baseada nisso, então mostrando que as pessoas estão felizes tomando Coca-Cola. É, Outros, falando de negócios sociais, então, negócio de impacto social. Outras plataformas que trazem uma proposta de valor interessante. Por exemplo, é uma empresa chamada Geek, ela tem uma plataforma que ajuda é, alunos de escola pública e alunos de ensino particular a terem um ensino personalizado com foco. Então, o foco dela é realmente trazer o melhor jeito que as pessoas consigam aprender. Então, ali, eu estudei por ela, e você consegue com ela ter ali primeiro textos, e aí ele vai te trazer algumas dinâmicas que vai mostrar se você entendeu bem o texto ou não, e depois ele vai tentar te ensinar em vídeo ou em áudio, e aí ele vai te mostrando como que você foi aprendendo. E aí, se ele entender que você aprende melhor com áudio ou melhor com vídeo, ele vai começar a te sugerir conteúdos nesse sentido. Então, é uma plataforma muito massa, eu testei ela um tempo, eu troquei de curso durante minha graduação e aí eu usei ela para fazer o Enem, foi muito legal. E ela também tem uma outra proposta muito boa, que é, para cada escola que ela consegue comercializar, então que ela consegue vender, ela também, então ela vendeu para uma escola particular, ela disponibiliza para todos os alunos de uma escola pública. Então, é um projeto muito massa, muito legal, vale a pena conhecer, chama Geek. É a Geek. É uma plataforma muito interessante. Então, a proposta de valor dela é trazer um ensino personalizado da maneira que as pessoas consigam é, aprender e absorver melhor. É, Depois da proposta de valor, antes disso, alguém quer compartilhar a proposta de valor? Alguém quer falar um pouquinho sobre o que pensa, está com dúvidas? Se quiser tirar dúvidas, gente, à vontade, viu? Ninguém? Se não tiver ninguém, eu vou passar para o próximo. Tá. Então, o próximo. Oi, Maria, eu tenho que ver exatamente como que estão as partes do edital, mas que eu não lembro se dia 25 é só o Canvas ou se já é o vídeo, mas o Canvas vai servir como uma base para vocês fazerem o vídeo e ele faz parte da entrega também. Mas eu vou ficar te devendo essa informação por alguns minutos, daqui a pouco eu te passo ela. Tá, a próxima etapa do Canvas é o segmento de clientes. O segmento de clientes
ele é para você tentar ali entender de fato para quem você quer vender e para quem você vai gerar aquele valor. Igual, por exemplo, como eu falei, a Grifa, ela focava no segmento de doadores antes. Então, a gente tentava ali montar a proposta de valor e tentar montar o projeto focado no doador, no que a gente achava que ia ser realmente nosso cliente. Só que quem sentia a dor de fato eram as organizações sem fins lucrativos que não tinham recursos ali para realizar o impacto que elas desejam. Então a gente viu que o nosso cliente é, na verdade, esse. A gente tem que construir a plataforma baseada nela. E aí a gente vai construir a plataforma baseada em quem é de fato o nosso cliente. E aí vale a pena identificar muito bem quem é o cliente. Então, se elas são pessoas físicas ou são empresas? Se for uma empresa, quem dentro da empresa que toma a decisão? Quem dentro da empresa que é a pessoa que sofre com o problema que eu estou tentando solucionar? Se eu tiver uma plataforma de busca e seleção de pessoas, por exemplo, então vai ser o RH da empresa. Então eu vou provavelmente ter que entender qual é a dor do pessoal que faz busca e seleção, do diretor de RH, do headhunter. Então eu vou tentar entender essas pessoas para desenvolver melhor o meu produto, para entender como que realmente eu posso fazer alguma diferença, facilitar ali os processos daquelas pessoas. Então, identificar qual que é o perfil desse cliente também, qual que é a idade dele, qual que é o cargo, que lugares que ele frequenta, que páginas na internet ele procura, qual que é, se ele tem filhos, não, quais que são os hábitos. Então, porque através dessas informações, você vai conseguir informar sua persona, formar ali quem que é a pessoa de fato e verificar quais que vão ser as melhores estratégias para abordar esse cliente. E aí, a proposta de valor ela tem que se comunicar com o segmento de clientes. E ela faz isso por meio dos canais de distribuição. E o que são canais de distribuição? São ali as ferramentas que você vai usar para fazer seu produto chegar uma ou várias vezes no seu cliente. Então, o seu produto ele pode ter diferentes formas de receita, daqui a pouco a gente fala disso, mas você tem que identificar o que seu cliente acessa, onde ele vai, como que ele se comunica com as pessoas, entender qual que é a melhor maneira de chegar nele. Pode ser que a melhor maneira de chegar nele seja produzindo conteúdo. Então, é o que a maioria desse pessoal que faz curso na internet, eles fazem, eles produzem vários conteúdos gratuitos. Então, você começa a aprender ali pelo Twitter, pelo Instagram, pelo TikTok com aquela pessoa. Em algum momento, você cria confiança o suficiente naquela pessoa para você adquirir o produto. O canal de comunicação dele foi a rede social. E aí, o canal de comunicação pode ser outro. São 17 canais de comunicação que são mapeados hoje, que eu acho que não muda muito. Entre eles tem rede social, tem propaganda televisiva, tem impulsionamento em rede social, tem que são ads, né, que são as coisas pagas, o próprio ads do Google, ads de vídeos, então, assim, às vezes outdoor na rua, são diferentes meios de comunicar seu produto ao cliente, fazer ele conhecer seu produto. Então, os canais de distribuição, você vai ter que entender ali o perfil do seu cliente antes, para ver quais que são os canais efetivos de chegar nele, de vender seu produto, e como você vai estabelecer essa primeira comunicação. E aí você pode tentar ir respondendo alguns, e buscando nas entrevistas com os clientes, identificar esses pontos, e ver, assim, de fato, como você entrega valor para eles antes, se você pode entregar antes, e quais canais que você vai utilizar de fato. E uma estratégia muito boa é realmente o marketing de conteúdo, assim, você gerar valor para o cliente antes dele realmente conhecer, gerar confiança, é uma das coisas que faz ele gerar identificação com a marca e torna mais fácil o processo de vendas. Gente, até aqui alguma dúvida, algum comentário? Então, eu queria deixar mais aí 5 minutos para vocês fazerem tanto a parte de segmento de clientes, então definam quem é o cliente de vocês, para quem que vocês acham que vocês podem vender, se é a empresa, se é a pessoa física, qual é a idade dessas pessoas, o que elas fazem, quais são as hipóteses que vocês têm sobre seus clientes.
se vocês quiserem, já podem utilizar o Sebrae do Canvas. Então, que eu mandei aqui agora há pouco, vou mandar o link de novo. O Canvas do Sebrae, né, na verdade, não é o Sebrae do Canvas. E aí vocês podem utilizar esse recurso para ir montando mesmo, para ficar visual para vocês. Vocês vão, acho que é uma forma de interação interessante. Então, montar o segmento de clientes agora e como que vocês acham que é a melhor maneira de se comunicar nesses clientes. Pode ser por meio de parcerias também, então por meio de congressos, por meio de palestras. Existem diferentes maneiras de você chegar no seu cliente. Então, explorar um pouquinho isso e definir quem são os clientes e quais são os canais de distribuição que vocês vão usar nesse momento. Então, até 8h15 isso. Se alguém tiver alguma dúvida, se alguém quiser comentar, compartilhar um pouco da ideia, um pouquinho da solução, acho que seria bastante legal para a gente começar a se conhecer, a gente começar a interagir. Acho que a troca de ideias e a troca de opiniões aqui podem fazer total diferença para a formação de vocês no programa. Pessoal, alguém quer compartilhar um pouquinho de como que está a montagem da ideia de vocês, como que está, quais que são os canais de distribuição, ou mesmo trocar uma ideia sobre a proposta de valor? No geral, acredito que a proposta de valor seja a parte mais importante de todo o campo assim, do processo, porque é nisso que seu negócio é baseado. Então, eu acho que se vocês quiserem comentar um pouquinho, acho que pode ser produtivo.
Certo, então vamos prosseguir. Então, como eu falei, por exemplo, vou falar um pouquinho da Grifa, que eu acho que fica um pouquinho mais palpável. Canal de distribuição da Grifa. A nossa proposta de valor hoje, vou começar desde o início. Nossa proposta de valor hoje é trazer sustentabilidade financeira para as instituições sem fins lucrativos de maneira que elas possam aumentar o impacto que elas geram. Então, a gente ajuda as instituições a ter uma receita recorrente, vinda de doações, e as instituições, com isso, conseguem gerar muito mais impacto. Um exemplo de instituição que está dentro da Grifa é o Instituto Sertão Grande. Eles são uma instituição aqui de Goiânia, e eles ajudam alunos da rede pública e alunos, às vezes, em situação de vulnerabilidade, a conseguir um ensino melhor para acessar as melhores universidades. Então, eles ajudam as pessoas a conseguirem vagas nos cursinhos, ou a passar a fazer o ensino médio numa instituição particular. Eles dão um apoio ali pedagógico com mentores, com uma assessoria bem interessante, ajudam os alunos com inglês, para eles conseguirem ter uma formação um pouco melhor do que a rede pública proporciona. Aí eles identificam esses jovens talentos e alocam eles de maneiras que eles consigam se desenvolver melhor, e que eles tenham mentores, que eles tenham pessoas do lado deles, que eles fazem a diferença na vida desse aluno para ele seguir opções de carreira que sejam interessantes de acordo com os sonhos dessas pessoas. É uma instituição muito legal, o Instituto Sertão Grande, e hoje na Grifa eles estão arrecadando cerca de 16 mil reais por mês. Então, esse dinheiro é um dinheiro que dá ali para eles conseguirem atender hoje cerca de 30 jovens só com os recursos que eles recebem da Grifa. Então, todo esse dinheiro todo por mês ajudam eles a pagar inglês, às vezes a pagar material escolar, às vezes a pagar uma parte de uma mensalidade. São coisas que ajudam muito os alunos e que é um impacto muito legal sendo gerado, que a gente consegue ver a plataforma gerar. Então, trazer sustentabilidade e aumentar o impacto é a nossa proposta de valor, e a gente faz isso para instituições sem fins lucrativos, são nossos clientes hoje. Nossos principais canais de distribuição são a própria plataforma, que a pessoa pode achar e assinar, o Instagram, que serve muito para a gente entrar em contato e disponibilizar material para a instituição, e às vezes até algumas consultorias, algumas ajudas que a gente dá para as instituições em programas parecidos com esse, sobre empreendedorismo, mais focados em negócio de impacto social ou em organizações sem fins lucrativos. Tá. Além do canal de distribuição, existe a parte de relacionamento com o cliente. O relacionamento com o cliente, ao invés de estar muito mais direcionado a entregar o seu produto, a mostrar o seu produto, ele está ali direcionado em manter aquele cliente com você. E, às vezes, até tornar aquele cliente um promotor do seu produto. Então, fazer com que aquele cliente se encante tanto pelo seu produto que ele vai falar bem de você para os outros, que ele vai se encantar com você e como você resolve os problemas dele. Acho que o melhor case disso que a gente tem no Brasil e que está mais próximo da gente, que tem mudado um pouco por causa da proporção que tomou e tudo, mas que foi um case disso durante muito tempo, é o próprio Nubank. O Nubank começou como uma plataforma muito interessante, com um atendimento muito bom. Então, a diferença dele para os grandes bancos, além de não ter agência, é que o Nubank conseguia se relacionar muito bem com seus clientes. Ele falava a linguagem, ele atingia um público mais jovem ali. Então, ele falava a linguagem de uma pessoa que não tinha tanto acesso a crédito bancário, forneceu cartão de crédito. E quando a gente tinha um problema no aplicativo, a gente falava com ele, no aplicativo, no chat, o problema era rapidamente resolvido. Então, ele trouxe ali uma qualidade de atendimento muito importante para conseguir mais clientes. Isso é uma estratégia de relacionamento, é uma estratégia de atendimento. Existem outras, você pode aproveitar até alguns canais de distribuição para se relacionar com o cliente. O pessoal que gera conteúdo no Instagram, ele forma um relacionamento ali também. Então, as pessoas interagem, mandam perguntas, e aí você vai, responde, começa ali a gerar confiança, e isso faz parte de relacionamento também. Às vezes você indica aquela pessoa sem nem ter comprado dela.
porque ela ali é uma influencer tal para você e ela te ajuda de alguma forma. Então, os canais de relacionamento, eles estão ali realmente identificados para você continuar gerando valor ativamente, continuar lembrando que o seu produto é importante para o cliente e continuar encantando ele. Então, quais que são, por exemplo, outros métodos de relacionamento? Newsletter podem ser métodos de relacionamento com o cliente. Você vai ali dando material para ele entender melhor do seu produto, para ele saber utilizar melhor. A Grifa tem outros pontos de relacionamento. Como a gente trabalha com doações, uma das maneiras da gente manter o relacionamento com o cliente é trazer a eles informações que eles são para eles relevantes. Então, por exemplo, a gente manda um reporte semanal para todas as instituições de quanto que ela arrecadou, de quanto que está previsto no mês, então, de quanto que, quem são os clientes, quem são os doadores, né, na verdade, quem são os doadores da instituição esse mês que ainda não pagaram, tiveram algum problema no cartão de crédito, e a instituição tem, com esse contato que ela tem com a gente, ela consegue ali acessar melhor os dados dela, ter mais informação e até entrar em contato com os doadores através da gente ou fora da plataforma para fazer ele trocar o número de cartão de crédito dele, para lembrar ele de pagar o boleto. E aí a gente mantém essa comunicação com a organização, fazendo o produto funcionar melhor e mostrando ali o cuidado que a gente tem com a organização para que ela continue captando, para que ela continue gerando o impacto que ela quer gerar. Então, esse é um exemplo aí de relacionamento. Para fechar o lado direito do Canvas, que é essa parte mais externa, que mostra o lado do cliente e não o lado da empresa, e não o lado do processo, não o lado interno, a gente fecha com as fontes de receitas. Então, aqui a gente gerou valor através da nossa proposta de valor, entregando valor pelo canal de relacionamento ou pelos canais de distribuição nossos. O cliente captou esse valor e ele está pagando alguma determinada quantia para isso. Existem diferentes formas de modelo de negócio. Nem sempre o seu cliente é quem te paga de fato. Então, por exemplo, se a gente citar o Google, muitas vezes a gente não paga o Google. O que a gente faz? A gente faz uma busca e aí essa busca tem anúncios. Então, ali o Google tem a gente como cliente e para ele, o que ele capta da gente de receita, na verdade, de fonte de receita, são os nossos dados, o que a gente está pesquisando, qual que é o nosso perfil. Então, como ele ofereceu para a gente a informação que a gente precisa, os produtos que a gente precisa, ele colheu nossos dados e aí ele tem um outro cliente, que é a pessoa que está fazendo ali a propaganda, que está ali comprando o Google Ads e fazendo ele aparecer como anúncio. Então, as empresas são o outro cliente do Google e esse sim é o cliente que vai gerar a receita na plataforma de busca. Então, é importante entender que você pode ter mais de um cliente. E se você tiver mais de um cliente, pode ser que uma dessas receitas seja financeira ou não. Ou você pode ter várias formas de receita. Se você tiver mais de um cliente, muito provavelmente a sua proposta de valor para cada cliente pode ser diferente. E aí você pode usar post-its diferentes lá no seu Canvas para você mostrar que aquele post-it se aplica àquele cliente, não ao outro. Então, você pode relacionar, brincar ali com os post-its para ter um relacionamento interessante no Canvas entre eles. Então, para o Google, no caso, ele pegou a receita das empresas e para a empresa a proposta de valor dele é tornar a marca dela conhecida e trazer conversão de compra para ela. Essa parte fecha a parte direita do Canvas. E aí eu queria que vocês completassem, então, essa parte direita do Canvas de vocês. Se vocês já estiverem montando o Canvas aí, se vocês já estiverem fazendo ele, volto novamente a lembrar, assim, o Canvas do Sebrae é muito interessante, se vocês quiserem usar ele, mas vocês podem usar folha de papel, podem usar outras ferramentas que se apliquem também. Então, agora, completem a parte direita do Canvas, adicionem fonte de receita, adicionem a parte de canais de comunicação e de relacionamento. Se alguém tiver alguma dúvida, estou à disposição. Vamos aguardar até 8h30 para vocês preencherem isso. E aí, se alguém quiser compartilhar, se alguém quiser tirar dúvidas, trocar ideia.
Oi, já eu posso disponibilizar sim. É, tem alguns sites, eu vou disponibilizar a apresentação, né? Então vocês podem seguir a apresentação, mas tem alguns sites que tem essas perguntas também. E tem modelos de Canvas que, se vocês quiserem, vocês podem imprimir, por exemplo, no papel A3, eu acho que é algo, uma estratégia interessante. O Canvas da Grifa ficou impresso aqui no meu quarto, pregado na parede durante muito tempo, em que a gente foi fazendo várias validações e tudo, então é uma ideia interessante. Vou achar um modelinho aqui que aplique certinho. É, sobre a pergunta da Maria, eu vou olhar aqui, só um segundo aí. Certinho, é dia 25, vai ser o modelo de negócio. Se eu não me engano, a gente está preparando umas perguntinhas a mais para esse modelo de negócio. Então, vocês vão receber um template aí. Vocês vão explicar mais sobre o. É que já tem tempo que a gente fez essa reunião com o Anderson, mas beleza. Dia 25, você vai entregar um modelo de negócio, vai ter umas perguntinhas a mais para você falar do seu negócio, para a gente entender mais da sua ideia, sobre o grau de inovação dela, e isso vai ser avaliado na seleção. E aí, só depois, na outra entrega, que tem os vídeos. O Safe vai disponibilizar elas para vocês. Então, imagino que até o final do bootcamp ou até sexta-feira ele envie certinho as perguntas, mas você vai receber um arquivo para responder isso e para inserir o modelo de negócio útil. Nada.
Beleza, gente. Continuando aqui. Se tiver alguma dúvida que eu não respondi, vocês podem me avisar, tá? Por favor. Mas, tranquilo, Maria de 25 Canvas. E aí a Amanda está negociando com a parceira. Negociei, vamos ver o que sai. Mas, gente, se vocês tiverem dúvida ou querem compartilhar alguma coisa, por favor, me interrompem, tá? Eu vou prosseguir aqui um pouquinho. A gente vai para a parte final do Canvas agora, que é a parte da esquerda. Então, a gente terminou essa parte da direita, que inclui da proposta de valor até o segmento de mercado e a fonte de renda. Então, a gente ali tem uma estrutura básica, um pensamento básico ali do que vai ser o nosso contato com os clientes e como que a gente vai entregar nosso valor e como que a gente vai resolver a dor do nosso cliente. Então, como você está entregando ali para o seu cliente a proposta de valor através das relações com ele, que vão ser estabelecidas de diferentes maneiras, a depender do seu negócio, e com os canais de comunicação que faz seu produto chegar nele. Nisso ele está te pagando de alguma forma, e aí você está sendo remunerado, pode ser por mensalidade, que vai gerar uma receita recorrente, ou pode ser por a venda única de um produto, ou pode ser por um split de pagamento, que é o modelo da Grifa, por exemplo, a gente fica com 10% de cada doação que entra. E aí esse valor ajuda a manter os custos da plataforma. Então, tem ali diferentes métodos de você captar receita. E aí você pode identificar qual que é o seu método e deixar ele claro ali. Passando para a parte da esquerda do Canvas, então, eu gosto muito de começar na parte de atividades na esquerda. Mas, igual eu disse, você pode começar no Canvas da onde você quiser. A parte de atividades é essa parte superior do Canvas na esquerda. E ali você vai listar tudo que você tem que fazer para entregar valor. Então, eu defini que eu vou gerar conteúdo para o... Eu defini que eu vou gerar conteúdo para interagir com meus clientes e para servir isso como um canal de comunicação, para gerar confiança e tudo. Então, eu vou produzir conteúdos em blog. Se eu for produzir conteúdos em blog, então a produção textual ali é uma dessas atividades. Às vezes eu vou ter que contratar alguém de SEO, então você tem essa atividade de ranqueamento da sua página, de edição de texto, ou você pode gravar vídeos, então para se comunicar pelo Instagram ou pelo TikTok. Então, você vai ter que ter uma atividade ali que vai acontecer de uma maneira recorrente, de fazer essa gravação de vídeo, edição de vídeo. Então, ali você vai editar tudo que você precisa, você vai listar tudo que você precisa para fazer a parte direita do Canvas acontecer. Então, todas as atividades que a sua empresa tem que executar. Isso inclui pagamento de imposto, isso inclui todos os pormenores também. Então, vocês precisam lembrar um pouquinho da parte burocrática, mas acho que para a OEU em si, ela não é o principal. Eu acho que você tem que listar ali as atividades que fazem entregar valor de fato e não necessariamente focar na estruturação interna. Porque vocês vão ter que descobrir primeiro ali nesse início como que você vai entregar ao cliente e mostrar que é viável isso pelos avaliadores. Então, listar todos os processos e atividades. E aí, embaixo disso, inclusive a parte de baixo suportando a de cima, quais são os recursos que eu preciso para executar essas atividades. Então, o que eu preciso impulsionar no Instagram? Então, eu preciso ali usar a parte do Facebook Pixel. Eu preciso usar a parte do Facebook de impulsionamento de mídias sociais. Eu preciso contratar alguém para ser meu gestor de tráfego. Então, você precisa listar, assim, quais são os recursos que você precisa. E aí, os recursos incluem sim, isso está incluso em capital de giro, ou isso pode ser recurso vindo de investimento também. Então, porque tem esses dois pontos. Tem empresas que elas trabalham diretamente com o capital de giro, que elas precisam, que elas têm esse capital para manter, ele é cíclico, realmente, e tem empresas que precisam direto do investimento. Aí vai depender do modelo que você está usando. As empresas que utilizam investimento, e aí esse investimento vira uma parte dele capital de giro, elas não dão lucro no momento, então elas não fazem o lucro ser maior que a fonte de gastos anterior. Mas aí acho que já é um outro assunto. Mas sim, pode ser capital de giro.
Mas, assim, não estou falando necessariamente do quanto vai ser, mas quais são o capital de girão dos recursos que você vai precisar, mas que outros recursos vocês vão precisar de pessoas, vocês vão precisar de plataforma, você vai precisar de material de escritório, você vai precisar de computador para os funcionários, você vai contratar alguém agora? Não. Então você tem que colocar esses recursos ali. Tudo que você precisar de fato. Se você tiver uma estratégia mais como fala, mais de contato direto com o cliente, de contato pessoal. Então, um dos recursos que você vai precisar é cartão de visitas. Então, acho que é interessante ter toda essa ideia de quais são os recursos que você vai fazer funcionar, que você vai precisar para suportar suas atividades. E aí vai depender muito de cada tipo de negócio. Por exemplo, negócios digitais geralmente precisam de muito pouco recurso. Então a Grifa começou ali comigo e com a Bianca, por exemplo. E aí os recursos eram o nosso computador e a gente conseguiu a gente conseguiu algumas plataformas que a gente utiliza para entrar em contato com os clientes e tudo, de forma gratuita. Então, o servidor no Google é gratuito. São recursos que a gente não paga, mas que em algum momento a gente vai pagar, e que eles estão ali sendo necessários para manter as atividades. Então, todo tipo de recurso vai entrar dentro desse quadrante. É, tá. E aí, o último quadrante do lado esquerdo superior são as parcerias estratégicas. O que são parcerias estratégicas? São parceiros que eles vão, em algum momento, te viabilizar alguma outra parte do Canvas. Então, por exemplo, eu falei que o Google tem um programa de parceria para startups. Então, é isso que a gente está usando aqui para ter o servidor do Google de maneira gratuita e alguns outros recursos também. Então, o Google é um parceiro da Grifa e a gente conseguiu, através dele, viabilizar um recurso aqui. Programas de aceleração são outros tipos de parceiro. O próprio SEI é um parceiro que dá incubação. O SEI ajuda a gente a ter algumas atividades e alguns recursos, por exemplo. Então, se a gente solicitar o SEI, a gente pode ter assessoria jurídica. Se a gente solicitar o SEI, a gente pode ter ali uma consultoria contábil. Então, o SEI oferece diversas consultorias que vão ajudar a gente a ter mais recursos, até alguns recursos que a gente não teria, ou organizar algumas atividades nossas. Então, o SEI, por exemplo, é uma parceria interessante para a Grifa atualmente. E aí os seus parceiros vão interferir viabilizando alguma dessas partes, eles podem interferir viabilizando canais de comunicação ou canais de distribuição também. Então, se você tem, vamos supor, a Grifa, ela fornece uma plataforma que capta recursos. Então, a gente tem ali um sistema interno para receber doações. Esse sistema interno a gente faz uma integração com o Pagar.me, que é a provedora de quem gerencia de fato os pagamentos. Então, um dos nossos canais de distribuição está associado ao Pagar.me. Aí é um pouquinho mais complexo de explicar, mas ele está associado ao Pagar.me. Isso acaba sendo uma ferramenta de relacionamento também, porque é o Pagar.me que me avisa que determinado cliente, que determinado doador não fez a doação dele esse mês. Então, aí eu vou avisar a instituição através do e-mail que o Pagar.me vai enviar, ou através da resposta que o Pagar.me vai me enviar pelo sistema deles. Então, os parceiros ali, eles vão te fornecer pontos estratégicos. Você pode ter eventos parceiros, que você vai palestrar para alguém que é público seu. Então, você pode identificar esses parceiros, eles vão facilitar o seu acesso a algum recurso, ou eles vão te facilitar alguma atividade, ou eles vão te trazer algum ganho aí no seu modelo de negócio. Gente, até aqui, alguma dúvida? O Pagar.me é maravilhoso. Eu penei com algumas plataformas de pagamento, mas o Pagar.me foi a melhor para a gente. Tem recursos
fantásticos, assim, então e um atendimento muito bom, eles sempre te dão respostas muito rápidas. Então, se eu puder indicar para alguém que vai mexer com programação e com integração de pagamento, o Pagar.me, acho que hoje é uma das principais ferramentas. Eu acho que ele compete bastante com o Yubo e com o Vind, mas aí vai depender do uso. Mas são ferramentas muito boas. Tá, certinho. Então, a parceria estratégica vai possibilitar você vai ter uma facilidade ali com alguma outra área do Canvas, vai proporcionar alguma vantagem que seja realmente significativa. Uma coisa que não é recomendada, tá? É o seu parceiro ser responsável pela sua entrega de valor direto. Então, você tem que ter ali alternativas daquele parceiro se ele estiver diretamente ligado à proposta de valor. Se a proposta de valor é o que você entrega, talvez você não faça sentido para o cliente, já que você só está entre um lado e o outro. Então, você pode ser uma ferramenta substituível. Então, assim, tem que tomar cuidado com essa parte do parceiro interferir diretamente na proposta de valor. Acho que a ideia é não seja ele que entregue, mas você. Tá. E estrutura de custos, que é a última parte do Canvas. Então, aqui na estrutura de custos, vocês vão pegar toda essa parte esquerda do Canvas ali e ver o que ele te traz de custos de fato. Então, você não precisa ter ali hoje diretamente um número exato de quanto que vai custar manter sua empresa. Acho que nem faz sentido num determinado momento. Mas aí você vai ver ali desses recursos qual que traz algum custo. Então, pode ser que eu tenha um recurso que foi viabilizado por parceiro, igual para mim é o servidor do Google, e que eu não tenho custo com ele, mas pode ser que eu tenha recursos que eu tenha que despender dinheiro com ele. Então, pagamento de pessoal, impostos é importante colocar aqui, o governo é sempre um sócio seu, tá? No caso, o Pagar.me é um parceiro que me viabiliza uma parte do modelo de negócio, mas o Pagar.me também me traz uma estrutura de custos, porque uma parte do que a gente recebe vai por Pagar.me como custo da plataforma, como custo de intermediação financeira também. Então, ele é um parceiro, mas eu tenho um custo relacionado a esse parceiro. Em relação às atividades, eu tenho alguma atividade que me traz custo, por exemplo, a edição de vídeos, eu estou contratando uma empresa externa para fazer edição de vídeos, então eu vou ter ali esse custo de edição de vídeos. Então, mapear ali todos os custos da sua plataforma. Quando você tiver feito tudo isso, você vai ter um visual que tem que fazer sentido ali entre as partes, de como que sua empresa vai ser estruturada e você vai construir ali o pitch em cima disso. Gente, ficou tudo claro? Como que está o entendimento de tudo? Alguém quer compartilhar alguma coisa? Alguém quer tirar alguma dúvida? A gente está meio que a parceria-chave é essa parte esquerda. E aí, né, aqui você vai listar alguns parceiros que possam te viabilizar coisas. Então, eu citei o Google no caso da grifa, né? O Google entra viabilizando um recurso-chave nosso, que é um servidor onde a plataforma está hospedada e algumas outras ferramentas de tecnologia. Então, a gente não paga nada para o Google hoje, ele é realmente um parceiro nosso, porque eles têm um programa de parceria para pequenos empreendedores, para startups que estão começando. E aí eles estão ali apostando no crescimento dessas startups, que vão virar clientes dele no futuro. Então é uma parceria que é meio que um investimento deles. Mas aí uma outra parceria pode ser alguma outra ferramenta ou alguém, por exemplo, lembrei de um parceiro interessante. Eles gostam de unicórnios, mas enfim, daqui a pouco a gente entra nessa discussão. Uma outra parceria-chave interessante para a Grifa, por exemplo, é o Instituto FI, que realiza o Dia de Doar. Tem vários institutos, várias organizações que estão conectadas aí nesse universo de terceiro setor e que realizam eventos. No início da Copa do Mundo, na verdade, a gente vai realizar o Dia de Doar. E aí, no Dia de Doar, a gente entra dentro da plataforma da rede, né, de doações do Instituto FI, da Philanthropy, e aí a gente faz um evento em conjunto
que vai proporcionar um aumento do volume de doações para todo mundo. E aí a gente compartilha dados desse dia para ver como é que está a questão de doação no Brasil. Então a gente acaba tendo uma parceria ali, não só com o Instituto, mas com várias organizações, com várias outras plataformas pelo Brasil, que trabalham com essa captação de recursos, para a gente ter dados de quais estados estão doando mais, como que as pessoas estão doando, qual que é o perfil do doador. Então, esse parceiro-chave, ele me traz um canal de comunicação muito bom. E ele também me traz um recurso de conhecimento aqui, porque eu vou ter dados de doação de todo o Brasil. Então, a parceria-chave, ela entra me proporcionando coisas que estão nesses outros blocos. Ela me proporciona vantagens. Ficou claro, Felipe? Senão, se você quiser falar um pouquinho mais sobre a sua dúvida, sobre como ficou. Maria, eu não entendi a pergunta. Os meios de divulgação entram onde? Se você puder explicar um pouquinho mais sobre isso, sobre qual que é a sua dúvida, de fato. Beleza, beleza. Ótimo. As pessoas vão ser parceiros, então você vai ter empresas que são parceiras, e elas provavelmente vão servir como canais também. Então pode ser que elas estejam aqui como parceria ou como canal. E vai depender de um pouquinho de como que você organizar essa estrutura. Se for um influencer de TikTok ou Instagram, muito provavelmente ela vai ser o parceiro e o canal de comunicação vai ser a plataforma. Mas aí vai depender muito de como que vai ser, desculpa, de como que vai ser a dinâmica de vocês. Eu acho que o caso mais comum é esse da pessoa, do influencer ser o parceiro, e o canal de divulgação ser o TikTok ou o Instagram. Porque vendo assim, os canais, você vai ver em quais canais seu público está tendo mais engajamento, que você está conseguindo converter mais em venda, em novos clientes. É... Aí a Amanda perguntou, eles gostam de unicórnios? Aí eu acho que você está perguntando do Google. Eles têm um investimento muito interessante nas startups, eles têm programas de formação de unicórnio, eu acho que sim, é o foco deles, de ter novos unicórnios surgindo, e utilizando a plataforma e tudo. Mas acho que não só unicórnios, acho que é mais uma questão de ajudar outros negócios de tecnologia a consumir os produtos dele, a crescerem, porque daí eles vão ter novos clientes e clientes que podem se tornar grandes e tudo. Gente, unicórnio, só para deixar claro, unicórnios são empresas, caso o pessoal não esteja familiarizado com o termo, são startups ou empresas que conseguem alcançar o valor de US$ 1 bilhão. Elas alcançam o valuation delas aí, são avaliadas em mais de US$ 1 bilhão. É o caminho que a maioria das startups costuma seguir, mas não é um caminho que eu acho que é obrigatório para todo negócio. Então, eu sempre tomo um pouquinho de cuidado nisso. Acho que ter ambição nesse sentido não faz mal. Eu entendo que quanto mais sua empresa vale, é porque mais você impactou pessoas, mais gerou valor para as pessoas. Mas, por exemplo, a Grifo é uma empresa que muito provavelmente não deve se tornar um unicórnio. A gente tem aí um mercado de doações no Brasil que gira no total aí em torno de 20 bilhões por ano, e disso a gente captaria no máximo 10%, né, que é o nosso split de pagamento. Então a gente deve gerar, o máximo de mercado que a gente conseguiria acessar seria de 2 bilhões, mais ou menos. Não é o suficiente para te tornar um unicórnio, provavelmente. Empresas que conseguem 3, 4% de acesso total ao mercado são empresas que já ficam enormes. Então, por exemplo, o foco da Grifa hoje não é virar um unicórnio, mas é gerar o maior impacto social possível que a gente conseguir e fazer com que as pessoas entendam que elas próprias, com as organizações, podem gerar impacto. E aí surgem outros conceitos de startup. Isso é um conceito de startup camelo, por exemplo. Que é uma startup que está ali para
ajudar e para gerar impacto e não necessariamente para dar retorno financeiro para os acionistas. E aí tem todo um ecossistema um pouquinho diferente desse de unicórnios, voltado para esse tipo de startup. Pessoal, mais dúvidas? Se alguém quiser discutir alguma coisa, tirar dúvida, falar um pouquinho sobre. Eu acho que eu tô conseguindo chegar num consenso assim com a minha parceira, que nós conhecemos ontem, né? Ainda não deu tempo de conversar quando terminou tarde, né? E aí a gente ainda ficou por último para resolver isso, então ficou bem tarde. Aí ficamos de conversar hoje, mas não deu tempo mais cedo. E agora, nesse horário que a gente começou a conversar, mas eu acho que o. Como que é o nome? Eu acho que não sei se era sua esposa ou sua namorada. É É minha noiva, na verdade, a Bianca. a Bianca. Então, eu acho que o modelo dela do Canvas que seria ideal para nós, entendeu? Que nós estamos pensando na área já social, né? Ambiental ali. Compartilhe Então, um pouquinho do que vocês estão pensando, então, para a gente. não, nós começamos a conversar aqui. Eu não sei se ela está aqui. Vamos ver se ela não vai brigar comigo, que ainda a gente está conversando. Mas já que você perguntou, porque assim, ela é formada em arquitetura e eu sou formada em design de moda, mas eu estou fazendo agora engenharia de materiais. Já porque é igual ontem eu falei assim, aquilo que me incomoda, sabe? Eu tenho que correr atrás de resolver. E assim, apesar de todo mundo achar que a moda é muito glamour, isso e aquilo, ela polui muito, muito. Tem Uhum. muitas das vezes essas facções, né, que são uma costureira dentro da casa dela, costurando, ela acaba jogando muito resíduo no lixo doméstico, né? E isso me Uhum. incomoda muito. E aí, eu estava conversando com ela para a gente juntar a área de arquitetura com a área de moda, que é o que eu tenho conhecimento, porque nós duas temos a ideia desse lado mais sustentável, pensar nesse lado. Então, já linkou ali, né? Já deu Uhum, certo. legal. Aí a gente só tem que pensar, mas eu estava conversando com ela, não sei se é viável, se tem como, tem que pensar, né? A ideia acabou de surgir em fazer um forro de resíduos têxteis, todo tipo de resíduo, entendeu? Porque às vezes depende da composição do tecido, também tem a linha, tem muita coisa inclusa, né, nesse resíduo, né? Uhum. Não, certo, bacana. Sobre o modelo da Bianca, basicamente o Canvas, vou explicar um pouquinho como é que funciona lá, tá? É o modelo C. O modelo C, você vai estruturar uma boa parte desse modelo, só que ele tem uma visualização mais vertical, então você vai ver ali atividades, fonte de receita, proposta de valor numa outra visualização, mas é quase a mesma coisa. E aí, do lado dele, ele foca mais no impacto que vai ser gerado. Então, ali você colocaria quanto de resíduo que você vai reduzir, o que que isso vai impactar ambientalmente, você tenta ali tangibilizar um pouco ali do impacto social, do impacto ambiental. A diferença do Canvas para o modelo C é basicamente essa, mas os quadrantes são muito parecidos, o que adiciona essa parte do impacto mesmo. A gente deve mandar o material lá no grupo. E aí, eu não vou conseguir mandar agora, o pessoal pediu mais material, né? Então, eu vou mandar algumas coisas ali de design thinking, mandar algumas versões do Canvas com tudo escrito. E aí, eu mando no grupo. Aí, eu vou pedir para a Bianca mandar o do modelo C também. Não tá bom, eu até conversando com ela, achou interessante a minha ideia. Ah, Eu legal. falei para ela, perguntou se ela nem já fez, eu falei, eu nunca vi, mas eu tive essa ideia agora. Não, mas, é, eu vou só jogar, vai que te dá alguma ideia aí. Uma coisa legal, a gente foi em São Paulo semana passada, ver algumas coisas do Sebrae e tudo. E lá no shopping Ibirapuera tem uma loja conceito da Nike. E aí eles colocaram na loja um lugar para você descartar tênis antigos. E aí eles reciclam esse tênis para fazer tênis novos. E aí para doar e tudo.
Então, é uma das coisas interessantes. Assim. Mas, assim, não acho que isso vai virar um modelo de negócio central em si, só para... Ou talvez possa, né, uma parte de reciclagem de produtos têxteis aí, que podem virar novos produtos. Mas é só uma ideia para vocês irem pensando, vai que... Foi porque já tem, eu já vi já, tijolos de restos de tecidos, mas ele não consegue, tipo, dar uma estrutura para uma casa. Ele é, tipo, decorativo. Quando você falou que foi em São Paulo, eu acho que, eu fiquei pensando assim, eu acho que deve ter uma loja assim. Mas não foi, né? Mas eu já vi, é muito decorativo, sabe? Ele não Uhum. é estrutural. E já o que Uhum. eu pensei seria mais para estrutura mesmo, porque, por exemplo, você vai forrar uma casa não é tão barato. Então, se você for fazer um forro, né, depende do modelo, tem que fazer teste, tem no laboratório. Mas você faz um molde, deu certo, o molde vai encaixar um no outro ali, você vai conseguir cobrir ali certinho, não vai ter problema. Ele estando pronto, pode ser que ele fique mais barato do que os convencionais que temos hoje no mercado. E fora que ele vai ficar bonito, né? Porque se você pegar para pensar, vai ter várias cores ali, vai ter também uma parte do design também, não vai ser só, por exemplo, assim, é só para tampar ali, não, e vai ter todo um Uhum. conceito também, fora a reciclagem. Não, massa, legal a ideia. E assim, gente, não tem muita diferença, tá? Eu sei que a gente tem duas categorias na Olimpíada, mas não tem tanta diferença assim de negócio, da categoria negócio para a categoria negócio social. No final, todo mundo tem que gerar receita e gerar valor para o cliente e tudo. Então, os conteúdos são muito parecidos, tá? E aí entram algumas diferenças no tipo de quanto tempo de maturação uma empresa social tem, quanto tempo que começa a dar retorno e também algumas teorias assim, de impacto, porque se você está falando que vai gerar impacto, acho que é interessante medir isso. Então, a gente, por exemplo, mede nosso impacto através de quantas instituições estão arrecadando a mais. Então, mudam essas coisinhas assim, esses detalhes de gerar impacto. E um outro ponto é se vocês verem as ODS, então, por exemplo, uma solução de vocês entraria para ODS de sustentabilidade, vocês vão, e o seu negócio encaixar em uma ODS, então se o seu negócio tiver foco em geração de emprego, em indústria, qualquer uma das 17 ODS, você tem um negócio de impacto social, na verdade. Então é legal ter essa visão aí. Gente, mais alguma dúvida, algum comentário? O modelo que foi disponibilizado para a gente é diferente desse que você estava apresentando. Qual modelo? Qual... O modelo de negócio, ele, ao invés de parceria-chave, está escrito problema, né? E aí, ao invés de recurso-chave, está escrito métrica. O Anderson deve ter compartilhado com vocês, então, o link Canvas. Vamos fazer o seguinte, então. Amanhã, antes de começar a falar de pitch direto, a gente passa um pouquinho sobre ele, tá? E aí eu dou algumas observações sobre ele, mas ele também é um canvas interessante, assim, a ideia é parecida, é a mesma, mas acho que vocês podem complementar aí entre as duas, acho que vai ser interessante. Então, acho que pode seguir o que o Sei mandou, mas eu vou conversar com o Anderson sobre, tá? E aí amanhã, às 19 horas, eu trago certinho para vocês o outro modelo e qual que é a diferença. Beleza, pessoal, acho que por hoje é isso. E aí, se vocês quiserem comentar alguma coisa, chamar no WhatsApp, vou deixando também os contatos aqui das redes sociais, se quiser chamar a gente lá. Meu Instagram é @veestilo e meu e-mail corporativo é vitor@grifo.me. Qualquer coisa pode me chamar por lá.
Ou eu tô no grupo do WhatsApp também, eu vou mandar mensagem lá no grupo, vocês vão ver, é só me chamar no WhatsApp também. Que aí a gente vai ajudando, tá? Gente, brigadão, valeu demais. E até amanhã, espero que tenham gostado. Amanhã vai ser a Bianca ou é você normalmente? Não, a Bianca tá na categoria social e eu tô na categoria de negócio. Aí a gente vai ficar dividido desse jeito. Nas Então, mentorias, pode ser então que a eu entrei gente troque. no negócio errado, no link errado, ou não? Não sei, aí eu tenho que ver qual categoria que você está cadastrada lá, mas acho que não. Vou olhar certinho. Qualquer coisa, vai ter a gravação e aí a gente te manda a gravação. Então tá bom, então eu vou prestar mais atenção. Eu entrei em qualquer um dos links lá, eu nem prestei atenção. Se Foi na tinha o mesma social mensagem, né? ou outro. Uhum. Tinha os dois mesmo. Ah, então foi isso, eu acho que estava junto e eu não prestei atenção. Não tem nada não, mas depois eu assisto. Não, tranquilo. Vai Amanhã ter não uma tem parte aula. de mentorias também depois. E aí a Hum. gente vai. Provavelmente a gente vai trocando aí quem vai mentorar quem, mas e vão ter outros mentores, então vai ter muito amigo nosso dando mentoria aí. E aí, se você quiser trocar uma ideia com a Bianca, só manda mensagem para ela também está lá no grupo. Eu peguei o e-mail dela, porque eu participei daqueles outros antes de terminar, sabe? Ah, sim, sim, sim. Aí eu peguei o e-mail dela, porque nos dias que ela estava dando, eu estava dando febre. Uhum. Aí eu peguei e até falei pra ela, falei, não, tô com febre, não consigo ficar assim. Aí ela, até no último dia eu não consegui participar. E aí eles não disponibilizam, eu não sei se é você ou se é alguém que disponibiliza os links daquelas outras gravações que ela fez, que ela deu Ah, aula. sim. Aí tem que ver com o Anderson, mas acho que ele disponibiliza tranquilo, tá? Eu vou até mandar uma mensagem para ele falar do seu caso, então. Ah, então tá bom, gratidão. Gente, beleza, então. Tchau, tchau. Até amanhã. De nada.